presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Dr. Paulo Rapp. Nós temos o presidente do Instituto Democracia e Liberdade, Dr. Edson Ramon, e temos o nosso companheiro Nelson Penteado Alves, diretor cultural do Instituto. Então, os companheiros que estão aqui, o nosso primeiro vice-presidente, que está aqui chegando, o ex-governador Mário Pereira. Doutor Mário, vamos chegar aqui à mesa aqui para fazer formar nossa cabeça. Então, o doutor Paulo, o doutor Mário chegando, destacamos aqui a presença, do doutor Paulo Vieira Machado, do Itamaraty, a nossa delegação do Centro Paranaense Feminino de Cultura, né? E o doutor Moza, que vai ser um dos palestrantes, e mais aqui uma delegação do Instituto Democracia e Liberdade. Então, com a palavra de todos aqui, inicialmente, o presidente. Inicialmente, a mensagem de abertura de boas-vindas do nosso presidente Paulo Rapp. Saúdo a todos os presentes, agradecendo os visitantes. A comemoração hoje, 7 de setembro, da independência do Brasil. Antes de iniciar, eu quero mostrar para os senhores, todos estão vendo esse livro aqui. Esse é um livro que foi confeccionado no centenário da independência do Brasil, em 1922, por determinação do governo de Epitácio Pessoa. Ele encomendou ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com cerca de um ano antes, e foi feito esse livro sobre o Brasil. E tem, destacadamente, um livro para cada estado. Eu não consegui comprar do estado do Paraná. Comprei do Amazonas, da Paraíba, da Bahia, de outros estados. O Paraná estava esgotado, não existia mais. Mas o que é importante desse livro, só como esclarecimento inicial, é que aqui, como o Moza já tem conhecimento, tem o hino da independência brasileira, feito por Evaristo da Veiga, e o maestro Marcos Portugal. Não registra Dom Pedro aqui, mas o maestro era professor de Dom Pedro e ele aparece como autor da música. O importante é que esta letra ela foi completamente desfigurada com a República. Todos os termos que tem aqui, que são monárquicos, foram desfeitos e foram transformados. Por isso que quando nós cantamos agora o hino da independência, ele não tem mais o feitio original. Esse é um pequeno esclarecimento que eu quero fazer para o senhor, que eu acredito que muita gente desconhece isso, né? Então, aqui vamos ver, renovam a Guerra Civil, vendo o anjo no Brasil. Aí ele fala numa outra parte aqui, ó. Assembleia do Brasil, resplandece ao brasileiro deste império do Brasil. Então essas palavras foram retiradas. Eles falam em outro lugar, eles falam do império, e fala do imperador, e fala de outros títulos da nobreza. A música mesmo. A música permanece, só que a letra foi alterada. Esse é um pequeno esclarecimento. Acredito que nós vamos ouvir primeiramente o hino da independência para dar início à nossa solenidade. Japonesa,
Queremos também ter aqui a saudação do presidente do Instituto Democracia e Liberdade, Dr. Edson José Ramon. Aqui mesmo. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o Instituto Geográfico Histórico e Geográfico do Paraná, na pessoa do nosso presidente, Paulo Rabelo, bem como a toda a diretoria e, em especial, o amigo e companheiro de tantas lutas, Rafael Delano, por este evento, por iniciativa desse evento, tão oportuno para todos nós, nesse momento conturbado que vivemos em nosso país. É com grande alegria que aqui estou, representando o nosso Instituto Democracia e Liberdade, que tenho a honra de estar presidindo. Nossa entidade tem fortes raízes nacionalistas e entre seus princípios basilares estão a defesa da liberdade, da democracia, da propriedade privada, da economia de mercado e da liberdade de expressão. O IDL, nosso instituto, presidente, reúne em seu bojo um grupo expressivo de empresários e técnicos que acompanha com interesse cívico a atuação dos governantes, dos parlamentares, do Poder Judiciário, criticando, elogiando, apoiando, denunciando ou manifestando desagrado, quando for o caso. Isso temos feito várias vezes. Que o dia da independência nos leve a refletir sobre a nossa democracia e os valores de uma sociedade livre, pois, como sabemos, a liberdade é o bem maior do homem. E essa liberdade que ainda temos no Brasil, não podemos deixar que haja flancos que permitam o avanço dos radicais que flertam com intervenções de todo tipo. Tenho a satisfação de que 2 membros do IDL, entre outros presentes aqui, hoje são palestrantes, que é o Nilson Guares, que vai falar sobre a Constituinte, um projeto que defendemos no IDL, Assembleia Constituinte Exclusiva, e a Juliana Nova, que foi autora, artífice de uma literatura muito importante no nosso IDL, que condensa tudo aquilo que o IDL acredita com relação a liberalismo. Então lançaram um livreto, que é o liberalismo segundo o que o IDL acredita, não é, Juliana? E hoje ela vai falar sobre a princesa Leopoldina, a influência dela na emancipação do nosso país. Saudemos nossa independência, amigos e amigas, de 1822. Vamos dar vivas para a Constituição de 89, que garantiu a democracia. Não aceitemos retrocessos que possam nos levar a ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita. Viva a nossa independência. Obrigado, presidente.
Diz assim: o real herdeiro Augusto, conhecendo o engano vil, em despeito dos tiranos, quis ficar no seu Brasil. Daí, brava, gente, a outra frase: revoavam sombras tristes da cruel guerra civil, mas fugiram apressadas, vendo o anjo do Brasil, que era Dom Pedro I. Então, essas frases eram ditas e essas foram completamente excluídas do texto. Devolvo a palavra. O presidente está rememorando aqui um texto escrito pelo Evaristo da Veiga, que era um jovem balconista numa livraria do Rio de Janeiro. Nas horas de vagar, ele está redigindo esse projeto do hino da independência, que o presidente trouxe aqui para a nossa memória histórica. E continuando esse processo de memória histórica, nós vamos ter a honra de ouvir, nesse momento, o nosso primeiro vice-presidente e também vice-presidente do Movimento para Paraná, o ex-governador Mário Pereira. Ontem à noite houve uma solenidade num grupo que se chama Amigos da Pola, num jantar em que foi reverenciado o nosso presidente Paulo Ackner. Muito bonito. Merecidamente. Merecidamente. E aí me passaram a palavra. Eu relembrei um fato ocorrido em 1978. Eu quero falar aqui, já falei várias vezes, o nosso presidente fica até chateado de escutar novamente isso aí. Mas veja bem, nesse momento que nós vivemos, de muita raiva de um lado e do outro, os bolsonaristas têm ódio de quem votou no Lula. Os petistas têm ódio de quem votou no Bolsonaro. É ódio, uma raiva. Eles não podem imaginar que alguém votou no Lula ou que alguém votou no Bolsonaro. É uma coisa louca um negócio desse. Assim, raiva do lado a lado. O país fica dividido. Pois em 1978 era durante a ditadura. Havia só dois partidos, o MDB e a Arena. Havia muita rivalidade. Aí o Paulo Ackner, doutor Paulo Ackner, assumiu a vara eleitoral de Cascavel, onde eu morava. E nós tínhamos ali uma rivalidade muito grande. Eu era do MDB e tinha os outros da Arena. Eu era presidente do MDB. Aí veio a eleição. O juiz anterior ao doutor Paulo era muito formal, criava dificuldade e criava um espírito de animosidade maior do que já tinha, porque só haviam dois partidos. Chegou o doutor Paulo Ackner lá em Cascavel, na primeira eleição que ele foi presidir lá em Cascavel. Muito bem, eu era o presidente do MDB. O dono da farmácia Santa Cruz, o Gilberto Maier, que hoje é uma grande distribuidora de medicamentos, a maior do Brasil, ele era o presidente da Arena. Fomos para eleição, apuração, acabou a apuração. O Gilberto Maia, presidente da Arena, e eu combinamos de fazer um jantar com os escrutinadores que gostavam mais da Arena e os do MDB, em homenagem ao juiz que em 1978, durante a ditadura, estabeleceu uma paz política em Cascavel. Não interessa se votou no MDB ou na Arena, todos querem o melhor do país. E hoje a gente não pode, não dá para... Quem votou no Lula quer o melhor para o país, quem votou no Bolsonaro quer o melhor para o país. E fica essa guerra que em 78 o doutor Paulo Ackner liquidou. Chegamos a fazer um jantar junto na Arena. Então eu cito este fato importante na minha vida. Eu fui 8 anos presidente do MDB lá em Cascavel, porque é esse clima que vivemos hoje. Quer dizer, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, lá em Cascavel, alguém disse, não pode ter ódio.
tem que ter união. Todos querem o melhor para Cascavel. Hoje todos querem o melhor para o Brasil. Chega de um xingar o outro. Então essa é a mensagem que eu queria passar nesse momento em que revivemos a nossa independência. Vamos ficar juntos por um Brasil melhor. Com esta mensagem, Meus amigos, o Mário é muito bondoso nisso aí. Na verdade, um pouquinho menos do que eu fiz. Na verdade, o juiz eleitoral não é sozinho, ele tem uma junta eleitoral. Eu tinha mais 4 pessoas da comunidade que me ajudavam. E naquele tempo era o escrutínio com cédula. E eu até hoje defendo esse tipo de eleição. Por isso que eu sou contra a urna eletrônica. Eu não sou contra a urna eletrônica por motivos vários. E esta fraude que dizem existir na votação por cédula, isso é conversa de 1950, quando faziam a bico de pena. No nosso tempo já não se fazia mais, porque os fiscais dos partidos tinham acesso a cédula por cédula. Então eles sabiam quem votava em quem. Hoje é uma máquina que sabe quem vota em quem, não é um cidadão. A eleição é feita do povo para o povo com o povo. O povo tem que contar e saber o que está acontecendo. Por esse motivo, por falta da publicidade no voto, é que eu me posicionei sempre. Mas não sou contra a urna eletrônica porque ela pode ser fraudulenta. Não. Entendam bem, não é a fraude. É porque ela não dá a publicidade necessária. Então, é isso só que eu queria dizer, porque o que o Mário disse não cabe só a mim, cabe também a eles, que eles compreenderam o papel do eleitoral, que o eleitoral é feito com o povo. Os escrutinadores faziam festa, tínhamos um candidato lá, o Nacai, né? Então o pessoal, Nacai, 10 votos, e o Nacai era um farmacêutico, e o Nacai ficava feliz porque ele parecia que estava eleito. Agora o de Laranjeiras do Sul, 150 votos para o Nacai, e todo mundo levantava e batia pau. Naquele clima de cordialidade e de amizade, é assim que nós fizemos a eleição. Era só isso que eu queria dizer, que os méritos não são meus. A junta eleitoral, eu tinha extraordinários amigos da junta eleitoral que sabiam, e nós conhecíamos a lei eleitoral. Eu esclarecia naquele tempo todos os candidatos a prefeito e vereador. Eu fazia o cálculo do quociente eleitoral para todos os municípios do oeste do Paraná. Por quê? Porque a gente conhecia, se aprofundou e sabia o que a lei mandava. Muito obrigado. Devolvo a palavra. após essa sessão de abertura, nós queremos então agradecer aos ilustres componentes da mesa e fazer a substituição dos membros para começarmos o nosso painel. Então, obrigado a todos, doutor Mário Pereira, doutor Edson Ramon, o presidente Paulo Rato e o nosso diretor cultural, Nelson Alves. Muito obrigado, filhos. E agora vamos convidar para compor em painel, primeiro painel, para doutor Moza, doutor Jorge Bernardo, Juliana Martindolfo, Juliana, doutor Wilson Paredes Mineiro Alves, então, tomarem assento. Então, enquanto os componentes, os membros do painel tomam assento à mesa, eu gostaria de convidar que se assentem, tomem assento à mesa. Nós gostaríamos de fazer uma justificativa desse projeto. Né? Nós estamos lidando, como lembrou o nosso presidente, rememorando aqui o hino da independência, o doutor Mário Pereira lembrando a importância da convivência democrática e civilizada entre os vários membros da cidadania. Nós gostaríamos de lembrar que o evento que nós estamos realizando hoje integra as comemorações da Semana da Pátria de 2022. Há quantos anos o Brasil está independente, então, doutor Paulo? Desde 1822. Então, hoje nós estamos celebrando 202 anos da vida independente do Brasil. E por que nós fazemos essa celebração, essa comemoração? A própria palavra diz, comemorar, né? Quer dizer, lembrar juntos.
lembrar juntos dos feitos passados que, através de um processo continuado, deram a coesão da gente brasileira, deram o ensejo ao surgimento de um Estado soberano na comunidade das nações. Esse é o sentido do evento que nós estamos realizando hoje. E para isso, então, estão aqui conosco o Dr. Moza Ribeiro França, advogado, que é o presidente da Frente Monarquista Pedro II, ilustre advogado de Curitiba. Está conosco ali uma outra jovem advogada, a doutora Juliana Martindorf, que representa o grupo de estudos políticos do Instituto Democracia e Liberdade, como citou o doutor Ramon. Ao seu lado está o ex-deputado constituinte de 87 a 88 e ex-presidente da Assembleia Legislativa, doutor Nilson Romeu Esquarese, que vai nos atualizar sobre o conceito exatamente de organização de uma sociedade nova, uma sociedade independente. E o doutor Jorge Bernardi, advogado, professor, ex-vereador de Curitiba e atualmente vice-reitor do Grupo Universitário Ninter. Os quatro, então, cada um, ao seu tempo, vai trazer a sua contribuição para nós rememorarmos os fatos que levaram ao surgimento do Brasil como nação independente. Inicialmente, o Dr. Moza Ribeiro França vai nos brindar com uma memória sobre o príncipe Pedro, D. Pedro de Alcântara, à época, um dos líderes do processo de independência. Doutor Moza, vamos arranjar para você falar aqui no microfone. Ilustre presidente dessa casa do Instituto Histórico, desembargador Paulo Abner, ilustre mesa nominada, o governador Mário Pereira, o presidente do Instituto IBL, Edson Ramon, o senhor Nelson, ilustre jornalista Rafael Vilala, que é um grande incentivador da cultura, das raízes paranaenses e das raízes brasileiras. E ele sempre procura valorizar esses momentos importantes da nossa história. E hoje ele pediu para mim abordar um pouco sobre a história, especialmente de Dom Pedro I, mas também abordar um pouquinho das nossas origens, né, do Brasil, e pegamos um traço diferente da questão da própria fé, porque a independência teve um lado muito focado na fé. E daí eu fui buscar a questão do primeiro nome do Brasil, né? A ilha de Veracruz. Mas por que foi dado esse nome Veracruz? Porque a expedição de Pedro Álvares Cabral carregava lascas da verdadeira cruz em que Cristo foi crucificado. Mas qual a razão e o significado de Veracruz? A expressão Veracruz significa a verdadeira cruz. Surge com a peregrinação de Santa Helena à Terra Santa. É a mãe do imperador Constantino, o imperador que havia se convertido e proclamado o Edito de Milão em 313, acabando com toda a perseguição aos cristãos. Na Terra Santa, Santa Helena coordenou enormes escavações arqueológicas com as informações dos cristãos da Palestina e do bispo de Jerusalém, São Macário. Ocorre que localizaram as 3 cruzes. Mas qual seria a cruz verdadeira, a Vera Cruz? Com as orações de São Macário, foram tocadas por mulheres doentes nas 3 cruzes. Quando uma delas tocou na Vera Cruz, ficou curada. Além disso, foram localizados os cravos e pregos e a placa Jesus, o Rei dos Judeus. Roma era pagã. Pedro e Paulo foram mortos no ano 67.
após 250 anos de perseguição. Adoravam muitos deuses, templo de Panteão, muitos cristãos se tornaram mártires. Tertuliano, que era um advogado e tribuno brilhante, tornou-se sacerdote e disse ao imperador: não adianta matar os cristãos. O sangue dos mártires será semente de novos cristãos. Sangue martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Neste período de perseguições, havia a igreja doméstica e as celebrações nas catacumbas. A cruz de Cristo foi levada para Constantinopla, sede do Império Romano Bizantino. Ficou muito tempo. O Império do Oriente foi atacado pelos persas e roubaram no ano de 630 a cruz de Cristo. Sendo encontrada em 632, em 14 de setembro, data que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, sendo transformada em relíquias e levadas para a Europa. No século IV, Santa Helena construiu, por sua influência de fé, a Basílica da Anunciação, lá na Palestina. E ali, nas proximidades desse mesmo santuário, hoje tem a Marcenaria de São José, onde tive a oportunidade de conhecer. Ela construiu também a Basílica da Natividade e a Basílica do Santo Sepulcro. Em Roma, a Basílica de São João de Latrão, São Paulo, Extramuros e São Pedro. Bom, mas esse lado, com a visita, né? Com esse lado da fé, da Vera Cruz, que veio com o Cabral, né? Com as embarcações de Cabral, e depois, que foi dado o nome de Vera Cruz, e depois com as visitas das naus menores, em 1504, passou-se a ser chamada de Terra de Santa Cruz. Em 1511, os portugueses se referem ao local como a Terra dos Brasílios, e mais tarde a Terra dos Brasis, devido à presença do pau-brasil na região. Quando Cabral avistou a costa brasileira, começou a procurar o porto seguro para aportar. De acordo com a história oficial, encontrou-o na Baía de Cabralha, atualmente pertencente ao município de Santa Cruz de Cabralha, sendo lá celebrada a Santa Missa. Na carta de Pero Vaz de Caminha, retrata a missão da propagação da fé. Neste mesmo dia, a horas de véspera, homens vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul, e com grandes arvoredos, a qual o Monte Alto, o capitão, pôs o nome de Monte Pascoal, ou Monte da Páscoa. É a terra de Vera Cruz. E na carta diz: a mais importante riqueza dessa terra são as almas dos nativos, dos indígenas. Os primeiros padres e sacerdotes foram os franciscanos que vieram, e a primeira ordem eram os jesuítas, juntamente com o governador-geral Tomé de Souza. É muito interessante sobre a cruz de Cristo, que existem hoje 31 países que possuem a cruz de Cristo nas suas bandeiras. No Brasil, de 1500 até, passando pela independência, 1822 até 1889, todas as bandeiras, tanto Portugal, que pertencia, o Brasil pertencia, tem a cruz de Cristo, tinham a cruz de Cristo consigo. E a partir de 15 de novembro nós perdemos a cruz de Cristo. No testamento do Cabral, pede para que seja mantida uma vela acesa para iluminar a imagem da Santa
Nossa Senhora Esperança, que levou na viagem ao Brasil na caravela chamada Anunciação. Anunciação do anjo Gabriel, que disse a Maria que ela seria a mãe do Messias. A imagem encontra-se na sua terra natal, Vila Belmonte, em Portugal. Então, a frase, para concluir essa parte da fé, relacionada à fé, nós já vamos entrar no Dom Pedro, a independência. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, 33. E o 7 de setembro é um capítulo da fé. 7 de setembro, data magna da independência do Brasil, sob os auspícios do príncipe Dom Pedro e a princesa, que a doutora Juliana vai apresentar, regente Leopoldina, num ato cívico, patriótico e político, deu início à trajetória do Brasil como nação soberana. O casamento de Dom Pedro com a dona Leopoldina teve um relevante papel diplomático do Marquês de Marialva, o mesmo que participou ao Brasil da missão artística francesa. Os casamentos reais funcionavam